Garanto que há uns 10 anos atrás vocês imaginavam que em 2021 os carros talvez já pudessem estar até voando. O fato é que já chegamos a 2021 e isso ainda não aconteceu. Mas a pergunta que faço a você é: você sabe como eram os carros há 100 anos atrás? Vamos voltar 100 anos na linha do tempo e ver como eram os carros em 1921. E lembrando que se você gosta de carros e nostalgia, você está no canal certo, se inscreva no nosso canal e não esqueça de dar o like. O Ford modelo T é um dos carros mais emblemáticos desse período. Apresentado ao público em outubro de 1908, ele ganhou rápida popularidade, sendo o primeiro carro a usar aí esse conceito criado por Henry Ford de linha de montagem, o que facilitava, agilizava e principalmente barateava o processo de produção dos carros. A Ford foi a primeira montadora a estabelecer uma fábrica aqui no Brasil no ano de 1919, fazendo logo de cara também esse processo de produção em linha. Na época ele fez tanto sucesso que representava mais da metade das vendas de veículos na época, o que não era muita coisa naquela época, afinal o carro sempre foi um item caro no nosso país. Ainda mais em 1921, época em que o Brasil estava finalmente saindo daquele período da epidemia da gripe espanhola que matou mais de 5 mil pessoas no estado de São Paulo e mais de 15 mil no Rio de Janeiro. Realmente foram muitas mortes que a gripe espanhola causou naquele período. E em 1921, um Ford modelo T tradicional naquela época saía por volta de 4 contos de réis. O que dava para comprar com esse dinheiro? Era um valor suficiente para comprar entre 15 e 20 terrenos no bairro carioca tradicional da Lapa. E por esse valor ser bem alto para a época, era bem comum também que existissem as opções de parcelamento. Mas essa modalidade não era muito querida pelos vendedores, que preferiam vender o carro à vista, para magnatas e barões do café. Em 1921, a Ford, que já fazia muito sucesso com o modelo T, já usando o esquema de showroom desde aquela época, também passava a trazer carros da marca luxuosa Lincoln, que fazia parte do mesmo grupo, que era mais caro ainda e menos acessível ao público tradicional. Por incrível que pareça, o conceito de concessionária naquela época era bem parecido do que é hoje, tendo o espaço de showroom, vendedores, uma oficina para fazer as manutenções dos veículos e até um pátio, conceito que se mantém praticamente igual até hoje. As propagandas eram feitas por meio de jornal impresso, mídia mais comum na época, não havia rádio nem televisão. O Brasil de 1921 era bem diferente do Brasil atual, possuía cerca de 30 milhões de habitantes, uma fração da população atual. A economia do Brasil naquela época era majoritariamente agrícola. Vejamos o portfólio da Ford para 1921. Um dos modelos disponíveis era o tradicional Ford modelo T, o Ford Hearse, que era um modelo funerário. Havia também o Ford modelo picape e a versão conversível. A Chevrolet, por sua vez, ao chegar ao país, foi a primeira a adotar a medida de ano-modelo, estimulando assim os consumidores a trocarem seus carros conforme eram feitos os novos lançamentos da marca. E se você pensa que carro elétrico é uma coisa atual, naquele momento já havia modelos elétricos à disposição do consumidor. Era o modelo da Detroit Electric para percorrer 128 km com uma carga de bateria. Naquela época, a indústria ainda estava meio indecisa sobre quais seriam os rumos automobilísticos em questão de motores. Havia modelos movidos a gasolina e modelos movidos a eletricidade. Mas com a pressão da indústria do petróleo, acabou se popularizando então definitivamente os modelos a combustão interna. Mas nos primórdios automotivos existiram sim modelos elétricos. Pouco antes eu comentei sobre o café. Realmente a economia do Brasil era majoritariamente movida pela indústria do café, que na época era transportado pelos rincões do Brasil por via férrea. Afinal de contas, os automóveis ainda estavam nascendo no país e a malha rodoviária era praticamente quase inexistente. Não haviam estradas como existem hoje e o transporte de pessoas e carga era feito então majoritariamente por trem. Eu também falei que não havia rádio nessa época. Realmente o rádio nasceu no Brasil um ano depois, em 7 de setembro de 1922, e coube ao presidente então da época, Epitácio Pessoa, a discursar na inauguração do novo meio de comunicação no país.
E falando em políticos da época, o então prefeito da cidade de São Paulo, José Pires do Rio, um pouco mais à frente, em 1925, simplesmente achou que os Fords modelo T e o Chevy Superior eram inadequados, eram simples demais para serem utilizados como táxi na cidade. Dessa forma, então, os proibindo de trabalhar como carros de praça. Essa decisão foi duramente criticada na época e não durou nem um mês em vigor. Afinal, os carros de categoria superior, como um Rolls Royce, por exemplo, era totalmente inacessível na época para trabalhadores de praça. E como foi o início do transporte coletivo no Brasil? Os registros apontam que o primeiro bonde a ser utilizado no Brasil ainda com tração animal começou a ser usado em 30 de janeiro de 1859. Já os bondes elétricos chegaram em outubro de 1892. Mas o primeiro ônibus a gasolina com motor a combustão chegou no ano de 1908 e circulava no Rio de Janeiro, na época então capital federal. Mas não foi só carros elétricos que foram inventados nessa época. Entre 1918 e 1928 também circularam pelo Rio ônibus movidos a bateria. O fim absoluto dos bondes puxados por tração animal se deu em 1928, quando o último bonde puxado por burro deixou de ser utilizado. Na década de 20 também se popularizou as famosas jardineiras ou Mamãe Me Leva, que tinha toda a sua lateral aberta, facilitando o acesso dos passageiros. Nesta imagem observamos um nativo ônibus usado em 1921. 1921 também foi um ano de um fenômeno natural, a grande ressaca que atingiu o Rio de Janeiro, causando grande destruição na época. A maré tombou postes de ferro fundido e lançou pedras por toda a orla da praia. Vamos conhecer agora alguns automóveis que foram lançados em 1921. Começando por esse curioso, Humper Tropfenwagen, ou traduzindo, carro gota. Esse nome era devido ao seu design totalmente diferenciado. Foi um automóvel projetado pelo engenheiro austríaco Edmund Humpler. Também tivemos neste ano Duesenberg Model A. Foi o primeiro carro produzido em série a oferecer freio hidráulico, além de também ser o pioneiro com motor de 8 cilindros em linha, produzido em série. Esse carro era produzido na cidade de Indianápolis, em Indiana, Estados Unidos. Também tivemos Citroën Tipo C, que era um carro fabricado pela empresa francesa Citroën. Foi fabricado entre 1922 e 1926. Também tivemos o elegante Alfa Romeo 30 HP, sendo fabricado só em 1921 e 1922. O carro era feito para a classe de elite, oferecendo 67 cavalos de potência. Custava cerca de 3 vezes mais que um Ford modelo T. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eram os carros e o país de modo geral há 100 anos atrás, em 1921. Muita coisa mudou de lá pra cá, mas muita coisa, por incrível que pareça, ainda continua igual. Se você gostou desse vídeo, dê o joinha e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima sessão Nostalgia. Um grande abraço e até mais. Tchau. Ba-da-ba-ba